Esta chamada está sendo gravada. Quem pode orar, irmão Gustavo, se puder orar? Amém, ó. Amém, amém, Senhor, meu Pai. Louvamos e engrandecemos ao Senhor, Pai. Obrigado pela bênção e dádiva de mais este dia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo nosso serviço, né, pela forma como o Senhor tem nos abençoado, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, Pai. Obrigado pelo trabalho com o qual o Senhor tem nos abençoado também. Embora o cansaço, né, um pouco de estresse, mas somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado e tem colocado sobre as nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós aqui para lidarmos e administrarmos, Pai, de acordo com o direcionamento do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado por mais este início de semana, né, pelas chuvas que o Senhor tem permitido, Pai, pois o tempo estava muito seco. Obrigado, né, pelo orvalho, né, durante as manhãs frescas, Pai. Obrigado também pela luz do Teu sol, né. Obrigado por toda a vegetação, Pai, pelo ar que enche os nossos pulmões, por tudo, Pai. Tantas coisas que muitas vezes a correria do nosso dia a dia, às vezes acabamos deixando de lado, né, Pai, mas tudo isso o Senhor fez, né, por amor a nós, para que nós víssemos, apreciássemos, né, o nascer e o pôr do sol, as maravilhosas paisagens que o Senhor criou para nós, mas que o inimigo se esforçou tanto, né, para tirar o nosso foco, ou para atrair o nosso foco para outras coisas que muitas pessoas, às vezes, na correria do dia a dia, acabam deixando tudo isso de lado, Pai. Coisas tão belas e perfeitas que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por isto. Obrigado pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes, mas principalmente pelas pequenas, pois elas estão constantemente ao nosso redor, Pai. E pedimos ao Senhor que nos dê sensibilidade e discernimento para podermos contemplar estas tuas minúcias, Pai, que o Senhor tão dedicadamente tem feito ao nosso redor. Obrigado pelo teu amor, pela graça e bênção de mais este dia, Pai. Obrigado por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nós, nos permitindo estar aqui, Pai, unidos mais uma vez neste encontro, em um só Espírito, Pai, pois todos que estão aqui estão buscando, Senhor, uma maior comunhão, uma maior intimidade, uma maior entrega, Pai, colocando a cada dia, Pai, os nossos erros e as nossas falhas diante dos teus pés, reconhecendo, Pai, com a ajuda do Teu Santo Espírito que nos dá o discernimento e a capacidade de reconhecer onde falhamos e erramos, Pai, e trazendo e nos deixando de corações contritos, Pai, diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros e falhas, Pai, e trazemos diante do Senhor e confessamos, Pai, pois sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que se fez carne e se entregou por amor a nós, Pai, que morreu em nosso lugar, nos tornando direitos, nos dando o direito de sermos chamados filhos de Deus, apenas crendo no Senhor e trazendo diante de Ti cada um dos nossos erros e falhas, Pai. E é isto que fazemos, Senhor, mesmo com a raiva, mesmo com o estresse, estamos diante de Ti, Pai, nus como um livro aberto, Pai, com os nossos corações abertos, inteiramente entregues ao Senhor, Pai. E é este estado que o Senhor espera de nós, que continuemos a dar frutos, que continuemos a persistir e a seguirmos em frente no Senhor, e a trazermos cotidianamente tudo aos Teus pés, Pai. É somente isso que o Senhor exige de nós. O Senhor não exige muitos fardos pesados, nem nada disso, muito esforço da nossa parte, apenas que reconhecemos, humildemente a nossa pequenez, e o quão dependentes somos de Ti, Pai, para tudo
embora às vezes esquecemos disso, Pai, mas também isso trazemos diante do Senhor. Obrigado, Pai, por mais este encontro. Clamamos ao Senhor a Tua guarda e a Tua proteção sobre este momento, né, que o Senhor tenha a Tua mão, né, sobre a nossa conexão com a internet, com a eletricidade, com a energia elétrica, Pai, que tudo seja coberto com Teu sangue, a nossa mente, o nosso subconsciente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa consciência, Pai, que venhamos ter o nosso foco inteiramente e plenamente voltado para o Senhor, neste momento, Pai, para tudo aquilo que for manifesto e ministrado, Pai, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Ajude-nos a compreender, meu Pai, e a termos clareza sobre tudo aquilo que for declarado e anunciado, Pai. Que viemos crescer mutuamente aqui, com o Teu Santo Espírito nos guiando e nos orientando em todos os sentidos, Pai. Por favor, Senhor, tenha as Tuas mãos sobre o nosso querido e amado pastor Lucas. Guarda-o, meu Pai, proteja-o neste momento, né, pois é um momento em que o inimigo tenta atacar ferozmente a cada um de nós aqui, mas especialmente o Lucas, Pai. Pois é ele quem o Senhor tem usado, né, para direcionar a palavra, né, neste dia de hoje, Pai. Então, por favor, guarda-o e tenha principalmente a sua conexão com a internet e a sua eletricidade, Pai. Tenha as Tuas mãos também sobre a atmosfera ao nosso redor. Guarda-nos e proteja-nos de todo qualquer tipo de obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, qualquer tipo de dispositivo, ou tudo aquilo que está diante dos Teus olhos, Pai, que está sobre o Teu conhecimento, sobre as artimanhas e armadilhas do inimigo contra as nossas vidas, Pai, pois o Senhor é onisciente e sabe todas as coisas, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Ti lhe pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito seja manifesto de uma forma mais intensa em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, alguém sentiu alguma acréscimo espiritual de poder, de virtude? Peraí, tá chegando gente aqui, peraí. Permite convidar. Alguém sentiu... Tirando o irmão Geraldo, né? Alguém sentiu... Paz, irmão Geraldo. Alguém sentiu alguma Paz, irmão Geraldo. poder de... Paz, irmão Geraldo. Eu já fiz uma brincadeirinha antes dele chegar. Hein? Alguém sentiu? Mas eu sinceramente me senti... Não, pode ser sincero. Me senti muito cansado no final das... E outra coisa, quando o cansaço físico é muito grande, irmão Gustavo, pastor Gustavo, automaticamente a gente não consegue fluir muito nas coisas do Espírito. Sim. Eu não estou falando, entendam, eu não estou falando que, vocês caíram da graça, nada disso. Eu estou falando que o cansaço atrapalha a nossa comunhão. Cansaço. Sim, demais. É verdade. Demais, demais. E o pastorzinho? Não, o pastorzinho é o Gustavo. Pastor meu noivo. Opa, pode falar. Desculpa. Eu senti algo diferente, assim, um acréscimo de poder. E para confirmar, eu observei, sabe quando o irmão Geraldo, foi o irmão Geraldo, será que semana passada, pegou e falou que eu estava com autoridade na voz? Uhum. Quem foi que falou? Vocês lembram? Foi o Geraldo mesmo. Foi Geraldo, né? Foi o irmão Geraldo, né? Foi o Geraldo mesmo. Oi, irmã Vera. E eu também senti que você estava com outra voz. Glória a Com Deus. muita segurança. Eu acho que foi a irmã Márcia também que comentou. A irmã Márcia também. Eu acho que a irmã Vera não estava no dia, a irmã Márcia também falou, irmã Vera. Acho que ela fica muito na minha presença aqui. Tô brincando. Ai. Digo nada. E daí, gente, tem que ir, né, irmã Vera? Você pegando a unção do Johnny. Não perdeu o marido. Mas
Vocês, claro que vocês vão acreditar, mas mais 3 ou 4 pessoas que não são aqui da igreja, são de outros grupos de oração, vieram falar isso para mim. Glória a Deus, hein? Vieram ontem, vieram até, olha, ontem vieram orar e falar assim, pastora, você está com uma autoridade muito grande na voz. Então, 3 ou 4 pessoas fora aqui do nosso convívio. E a gente, isso é totalmente do Senhor, não tem nada a ver com a gente, né? Porque do nada o Senhor nos presenteia. Amém. Então, fique feliz, Gustavinho, que o Senhor já está vindo com o teu presente. Amém. Mas o sacrifício que o Gustavo faz e está buscando junto aí, né, Gustavo? Vai fazer diferença, já está fazendo, né? Amém, Jesus. Mas todo sacrifício para o Senhor é agradável a Ele, né? Com certeza. Sim, sim. Amém. Então, irmãos, vamos continuar buscando, né? Porque a gente está num período de transformação interior muito forte e a gente precisa também, além de estar avaliando todas as coisas que estão em nosso coração, né? Para não esconder nada de Deus, né? Porque a gente esconde da gente mesmo, por causa que a nossa carne, nosso coração, ele é muito cheio de camadas, né? E está escrito em Jeremias lá, quem conhecerá o seu coração, né? Só Deus conhece. A gente não conhece a si mesmo o suficiente. Mas eu sempre percebo que assim, que a gente tem uma decisão íntima e na hora da angústia e da dificuldade, a gente recorre a esse posicionamento que a gente já tomou, né? De não querer pecado, de não querer coisas erradas, de querer servir ao Senhor, querer amar. Então, essa é uma constante em cada coração aí, né? Em cada oração, em cada súplica, em cada petição. Isso é muito bom. Então, que nós continuemos assim. Mas existe aquele trabalho de conhecimento, né? E o trabalho de conhecimento a Deus não é um conhecimento teórico, é incrível. A gente pode ler a Bíblia, fazer assim a leitura de Salmos, que eu gosto muito de verificar a personalidade de Deus, caráter de Deus, justiça, por que ele faz assim, o que ele pensa, como que nas entrelinhas, né? É como extrair o autor do livro, né? De dentro do livro você tentar extrair o autor, né? A personalidade do autor, o caráter do autor. Isso leva tempo, né? É uma análise de texto e a gente tem que relacionar um texto com outro e ver coisa, um esforço psicológico também. Mas tem aquele conhecimento que a gente alcança na experiência, né? E é quando Deus trata a gente ou quando Deus faz a gente passar por uma situação de aflição, angústia, Ele nos livra, Ele faz coisas inexplicáveis e a gente não consegue entender por quê, mas sempre revela o caráter. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Como diz o pastor João, eu amo isso, né? Então, assim, e para mim, né? Não é uma regra que eu estou dando para ninguém. Eu sinto, às vezes, necessidade de mergulhar mais fundo no meu coração. E sinto necessidade de me humilhar. Me humilhar mesmo, assim, com súplica, com choro. Como eu tomei muita serotonina, eu não consigo quase derramar lágrimas, gente. Porque, assim, antes eu vivia aos prantos de depressão, né? Eu já falei isso aqui. Aí descobriram que eu não tinha fabricação suficiente de serotonina. Eu comecei a tomar fluoxetina, né, que é o que os médicos receitam. Então, o que acontece? A serotonina ela é colocada na corrente sanguínea e removida da corrente sanguínea. Aí vem a melatonina para dar o sono, para dormir. Então, existem várias substâncias que o cérebro regula no corpo e vai trocando durante o dia. Então, se você perceber, e eu já percebi em mim, que a gente passa a se observar e começa a perceber, a hora que você muda estado de espírito, estado de ânimo, estado de humor, né? E no meu caso, antes de eu descobrir que eu não tinha quantidade suficiente de serotonina, eu vivia emburrado. E não era por nada, era um estado psicossomático que não tinha explicação. É claro que os problemas tinham, né? Mas depois que eu comecei a tomar
esse triptofano que gera serotonina, eu passei pelos mesmos problemas com outra maneira de encarar. Então, eu descobri que a maneira de encarar os problemas muda toda a perspectiva e muda também o caminho que você vai seguir, porque você toma as decisões melhores. Isso é muito importante, né? E eu tenho, assim, alguns conteúdos que às vezes eu me preocupo em falar assim, mas será que todo mundo sabe disso? Porque para mim, gente, eu era um santo ignorante, né? Para não outra coisa, não falar uma palavrão. Gente, se existia uma pessoa sem noção como eu, né? Porque eu não era filho de crente, né? Eu era filho de católico. E o que o católico sabe da Bíblia? Quase nada. O diabo é um cara de veste vermelha e rabo e chifre que anda perdido pelas matas aí. Não era um cara assim ameaçador. Não tinha luta espiritual, não tinha batalha espiritual, não tinha circunstâncias espirituais a serem decididas, que é o que a gente vê hoje. Situações que a gente tem que orar, senão dá uma bifurcação para o outro lado, como essa do Trump, né? Que Deus tire o orgulho dele para ele fazer o que Deus mostrou no sonho da Ellen, 4 operações ao mesmo tempo, né? E, quer dizer, fazer a vontade de Deus perfeita. Porque tem um livro, cada um de nós tem um livro da nossa história. Eu não sei quantos por cento, né, desse meu livro foi cumprido aqui na Terra. E eu oro para que 100% cumpra, oro pela vida da minha filha 100% cumpra, oro pela igreja, né? E por vocês todos, né? Porque sempre estou incluindo todo mundo na igreja, para que cumpra a vontade de Deus. Então, a gente aprendeu muito, né? Como diz, né? Por causa do Bolsonaro, a gente aprendeu sobre política. A gente aprendeu sobre muita coisa, né? E aí, por causa dessas guerras espirituais, eu aprendi muita coisa. E às vezes eu falo assim, eu fico que nem um sargento, assim, olhando o pilotão e falo assim, será que as instruções foram igualmente dadas para todo mundo? Né? Quer dizer, ninguém vai ter falta de instrução, né? Então, essa é a ideia. Então, eu penso que uma coisa que é muito importante e que tem que formar na consciência da gente é o caráter de Deus, né? Do amor de Deus. E como, né? A gente tem que... Opa, tá chegando mais gente aqui. Permitiu um convidado, permitiu. Quem sabe é uma Odete? Vamos ver quem é. Demora um pouco. Ah, Odetinha, é isso aí. Então, o caráter de Deus é uma coisa importante, uma coisa que eu não aprendi quando eu era crente. Ele falava assim, Deus é amor, Deus é justiça, mas não detalhavam a situação. Aí eu formava na minha mente uma imagem de Deus amor. Quais as imagens que a gente tem de pessoas que nos amam? O pai e a mãe. Se você tem problema com o pai, já dá problema na análise, né? Na relação de associação de ideia, né? E então, mas eu tive que aprender. E caráter tem a base. Então, caráter também é um negócio assim de formação, né? E formação, como dizem, vem do berço, né? Mas eu penso também que tem uma parte de construção também, porque eu acho que ninguém aqui, se tiver alguém aqui que se converteu e não precisou de mudar o coração, levanta a mãozinha aí, por favor. O premiado, por favor, levanta a mão, que Deus não precisou mudar nada, quase nada em seu coração, bem pouco. Você estava bem... Eu acho que se tiver alguém já foi arrebatado, pastor. Se tiver um pãozinho no forno assim quentinho, né? Levanta a mão aí, por favor, porque olha, misericórdia. E eu sempre gosto de falar que eu sou o último da fila. Gente do céu. Eu pareço... Se existisse reencarnação, eu devia ter tido umas 500, né? É só uma piada, tá? Não acredito em reencarnação, tá? E umas 500 bem problemáticas, né? Porque em Jesus, às vezes eu descubro cada entulho no meu coração, que eu falo, Deus, de onde veio esse bagulho agora, hein? De onde saiu esse bagulho? Né? Mas tudo bem. Eu tenho uma paciência de Jó, eu vou indo. Vou buscando, né? Aos tanques e barrancos. Mas eu estou assim, eu consigo, agora dando um testemunho, eu consegui um degrauzinho assim muito interessante, porque ele é um degrau contemplativo, assim, promissor, sabe? É como uma portinha que tem uma estrada atrás, né? Não é só
um upgrade, assim, pô, ai, agora eu tô com a capa do Superman, agora eu posso voar. Não, não foi isso. Entendeu? Não foi isso, foi uma coisa. E eu, né, decidi ficar de jejum os 3/7, né, que eu faço. 3/7 é 21 horas, né? Porque eu me alimento 3 horas e faço 21 horas. Deu muito certo para mim. Se eu puder, eu estendo até 3, 4 dias, não o 3/7, mas o contínuo, né? Que é o máximo do contínuo que eu consegui há 4 dias. E eu tenho problemas de cárie dentária, e se eu faço muito jejum, as bactérias da boca se multiplicam e começa a dar inflamação na gengiva. Então, depois do 3º dia de jejum, já começa a ter dor de garganta e bactérias. Então, sei lá. Tem que fazer uma melhor higiene, eu não sei o que é exatamente, mas parece que diminui meus anticorpos, até o jejum entrar em como é que é o nome? O corpo entrar em cetonase, que ela começa a eliminar, produzir acetona, e a acetona queima as gorduras, as células ruins começam a morrer, e as boas ficam mais fortes, porque o corpo vai comendo as células ruins, e tirando a energia das células ruins, né? Porque toda célula tem energia. É cetonase, cetose, acho que é cetose. Então, e isso acontece depois das 16 horas de jejum, né? Então, você vê que a pele de quem jejuma vai ficando mais lisa, né, mais rejuvenescida, e os problemas gástricos vão diminuindo também, né? Além do que você pode até conseguir uma cura dos seus olhos, como foi o caso do irmão Geraldo, né? Se você tiver uma recuperação das células. E tem o truquezinho da irmã Vera, que eu esqueço de fazer de manhã, que é tirar as células tronco aqui da bochecha, né, através da saliva e passar nos olhos, porque as células tronco estão aqui, e na região dentária tem muitas células tronco, e a gente não aproveita isso, né, passar nas feridas, que aí as células tronco ficam ali em contato, né, se tiver 1 ou 2 células tronco, ela já vai dar informação para copiar, e conforme ela porque ela é célula original, né, ela está com o padrão ainda correto, e aí regenera, né? Essa é a teoria que a gente tem atrás das células tronco para regeneração dos tecidos. Amém? Bom, então voltando aqui na questão do caráter de Deus. Então, eu vejo o caráter de Deus muito no livro de Salmos. E aí, quando há declarações, né, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus bom, né? No livro de Isaías também a gente vê, né, que é um Deus todo-poderoso, que existe antes de todas as coisas, né? E aí, essa questão de conhecer a Deus produz o amor, né? A atração por ele, né? Eu costumo dizer que se admirar uma pessoa é também ser atraído por ela. Quando se admira uma pessoa, você se sente atraído por ela. Então a gente começa a ser atraído para amar, né? E a gente tem um poder de decisão que é tomar aquela decisão definitiva. A gente tem esse poder. Mas só que quando o nosso coração ficou preso durante a história da vida em alguns sentimentos, você não está com o poder de decisão 100%, né? A sua carga de bateria não é 100%, está 98%, 50%, 60%, 70%, 30%, depende de quão fragmentado está seu coração. E aí você tem que fazer aquele retrocesso e ir atrás de onde você fragmentou o seu coração, relações amorosas no passado, né? Relações tumultuadas com pessoas, né? Traumas de infância, traumas de família, esse repasse e o perdão, né, e o perdoar pessoas e se perdoar, reintegra o seu coração para que você ganhe autonomia e poder de decisão sobre a sua carne. E quando você renuncia a si mesmo, o Senhor falou para mim essa semana, que é um ótimo exercício para que você tenha poder de decisão verdadeiro. Foi isso que Jesus falou para mim essa semana. Falou de forma intuitiva, né? Eu não ouço a voz assim, ó. A Maria ouvia a voz do Senhor assim, falando a frase e contando uma história, né? Como acontece com ele.
mas de forma intuitiva, que a renúncia de si mesmo aumenta o seu poder de decisão verdadeiro, que é aquele poder de decisão espiritual que vem do que Deus, de como Deus te fez para ser. Não é? E Ele criou você para ser. Porque tudo que nós somos no mundo é falsificação de Satanás. Nós somos falsificados, né? Que nem nota de R$3. A carne é uma falsificação, uma cópia grotesca do que poderia sermos nós, né? E a gente ainda acreditava na carne. E o mundo acredita na carne. Por isso que acreditando na carne, que é a falsificação da própria pessoa de si, acredita no diabo, que é o falsificador. Porque quem acredita na moeda falsa, acreditou no falsificador. Então essa é a ideia que está por detrás. A carne é uma fraude, gente. O mundo é uma fraude, a sociedade é uma fraude, a história é uma fraude, a ciência é uma fraude. Desculpa falar, né? Eu vou atacar tudo, porque, para mim, perfeito tem que ser perfeito mesmo, tá? Então, tudo isso alimenta o sistema que é a corrupção do mundo, tá? As ideias humanas e tal. Então, o que acontece? Você, no meio dessa fraude, você tenta recolher coisas boas, que batem com a palavra de Deus. Aí você tem um crivo, que é o crivo da palavra, para você dizer assim, não, isso é falso e verdadeiro. Qual é o padrão? Né? Uma coisa tem 1,5 metro. Qual é o padrão que você usou? 1 metro, né? É uma barra de platina que estava lá no Museu de Londres, né? Depois trocaram por uma linha da física lá, dos átomos, né? Uma linha da física dos átomos, do sódio e tal, uma linha de luz. Porque essa barra de platina podia ser roubada e tal, né? Barra de ouro, de platina. Então, existe um padrão para você analisar o que é verdade e o que é mentira. Então, veja só, o padrão é a palavra. Então, quando você lê um livro, você sabe que é uma história inventada, é um conto, é uma ficção, você não se preocupa com a veracidade. Você faz aquela suspensão de verdade, né, que a gente chama. Quando está assistindo um filme, você acredita que o Superman é realmente, né? Então, você não fica analisando se o Superman está violando as leis da física ou não, é porque ali é tudo fantasia. Paz, irmã do cinema. Então, tudo é fantasia, então você está ali para se divertir, ver o super-homem bater nos bandidos e tal, fazer aquele negócio todo, né? Aí, quando você tem uma história real, né, baseada em fato real no cinema, aí você já fica mais assim, atento de tirar lições de vida. Né? Então, onde está a confiabilidade da situação? Está no autor, né? Então, se você está lendo um livro que é de ficção, você não se preocupa com a personalidade do autor. Mas se você está lendo um livro de história real, você aprende com a personalidade da pessoa. E se alguém escreve um livro sobre algo como física, matemática ou química, ou qualquer outra coisa, você tem a experiência que eles fizeram ao longo dos séculos para verificar se aquilo é verdadeiro. E quando é um livro assim sobre ideias, né, que podem ser falsificações, você tem que olhar o caráter do cara, né? Quantos acreditariam num livro, né, falando sobre como resolver problemas de dinheiro, né, de um falsificador, né, um cara desonesto. Então, certamente, ele ia dar os métodos mais perversos que tem. Então, não seria confiável. E mesmo porque declarações também, né? E a gente tem esse problema também com pessoas. Porque, irmãos, outra coisa que eu descobri essa semana, e até num filme também. A história é o seguinte, um rapaz, ele tem problemas, e a mãe é narcisista. Né? Aí ele começa a beber, porque eu acho que o pai abandonou ele quando era criança e tal, mas ele é uma boa pessoa. E o anjo vem lá na história para fazer ele arrumar uma namorada e endireitar a vida. E a garota ficou grávida na cidade dela e veio para a cidade grande tentar arrumar um emprego e entregar a criança para adoção. E o anjo aparece para interferir na história dos dois, juntar os dois. Então o anjo, eles alugam, junto com um amigo, que um é anjo, o outro é um ser humano, ele parece até as missões dos 144 mil, essa série, né? Parece até as missões dos 144, muito interessante, muito interessante.
Aí eles alugam um apartamento e não conseguem ficar para pagar o segundo mês, que é muito caro. E a mocinha não tem onde ficar. E ele fala assim, não, você não quer ficar com o nosso apartamento aí, que a gente não vai poder usar mesmo, e enquanto a gente está aqui na cidade, tá tudo bem, eu também vou precisar ficar aqui, aí a hora que eu arrumar outra coisa mais barata, eu falo, então, fica aí e vai procurar emprego, vai procurar tudo, né? Até você, porque aí já está pago mesmo, eu não posso fazer a mulher devolver o dinheiro. Ela fica lá. Aí o cara chega bêbado com o carro, batendo na lata de lixo e tal. Aí o anjo pega ele, põe ele na porta da namorada. Por quê? Porque o prédio é da mãe do rapaz. E ela está alugando, né? E ela é muito exigente. Aí ali ele se conhece, naquela noite, né? Ele se conhece e tal, e ele se apaixona por ela, se apaixona por ele e tal. E aí a frase que me ensinou, aí falou assim, quem é sua mãe? Eu falei assim, não, minha mãe é a dona aqui dos apartamentos que está alugando. Eu falei assim, você não quer ir para casa lá? Ela deve estar preocupada com você. Aí ele fala, minha mãe não se preocupa comigo, a minha mãe tem emoções. Né? Tem emoções. Aí eu entendi, né? Ter emoções, até o falso tem. E tem duas coisas ainda que eu aprendi. Quando eu vi o Barack Obama fazer um discurso, ele gosta de narrativa. Então, tem pessoas que têm emoções e narrativa, mas não tem conteúdo no coração. E isso é o que causa o joio. O joio sabe falar o crentez, né? O evangeliquez, que é a linguagem dos evangélicos, dos crentes, dos que amam a Deus e tal. Ele fala a mesma linguagem. E ele tem emoções. Ai, aleluia, aleluia. Sente emoções, mas não tem o coração. Né? Aí eu falei, meu Deus, acho que tem alguma coisa preocupante aqui com relação a mim que eu preciso que Deus trabalhe em mim, porque eu fui criado por uma mãe narcisista. Infelizmente. Então, eu me identifiquei com a história desse rapaz. Né? Aí no final, só para não deixar ninguém em suspense, ela fala que está grávida de 7 meses, ele fica triste, aí quer abandonar ela, e o anjo fala assim, você a ama? Amo ela assim, e ela te ama. E você, por orgulho, não vai aceitar, você não se lembra da história de Maria, como foi que José teve que encarar uma mulher, para casar com uma mulher que já estava grávida? Aí eu falei assim, mas eu não sou nenhum Jesus Cristo, e a obra de lá não é do Espírito Santo. O anjo falou, tudo bem que não seja, mas não perca a oportunidade de ser feliz com a pessoa que você realmente ama. Aí ele vai lá, né? O menino já está na fila da adoção, e aí ela não tem pai para mostrar, porque eles querem uma foto do pai e da mãe para mostrar para os futuros pais adotivos, né? Para eles terem um fichário, né, e saber com quem estão negociando, tanto de um lado quanto do outro, fazer um book, né? Um book de quem está adotando, de quem está dando para adoção. Aí os pais adotivos que vão adotar conhecem quem eram os antigos pais e assim por diante. Aí ela não tinha foto do cara que deixou ela grávida. Né? Até o pai veio lá da cidade tentar resolver o problema, mas acabou magoando mais ela ainda. Porque ela mandava cartões dizendo que ela estava na Europa. Ela contratou uma firma de mandar cartões postal da Europa para ele. Depois descobriu. Aí o que aconteceu? Ela não quis ver o bebê. E o namorado foi ver o bebê. E se apaixonou pela criança. E aí o que acontece? Como ela deu a foto do namorado, os pais adotivos, e na hora que os pais que iam adotar chega no berçário para também ver o bebê, está o namorado lá. Não é o pai verdadeiro, é o namorado, né? Que ela mandou a foto lá para o fichário. Aí eles reconhecem, falam, você é o pai e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí olha lá na criança e tal. É lindo, ai, que maravilha e tal. Aí fala assim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você. Aí ele conta uma história muito doida. Aí ele falou que a mãe dele morreu e foi para o hospício e que tinha uma doença congênita de loucura. Aí você entende que ele está falando aquilo porque ele quer ficar com a criança e a mulher. Para os pais adotivos desistir.
porque não vão querer adotar uma criança com problema genético de loucura. Aí ele vai lá, no quarto dela, a enfermeira pega o bebê, leva o bebê até ela lá e mostra, olha aqui o seu filho. Aí fala assim, eu quero ficar com você. Aí ele fala assim, e eu quero ficar com o bebê, como ele é parte de você, então se você é minha, então o bebê também é meu. Aí pronto, aí termina a história, muito bonita a história. É sempre reconciliação de corações, né? Reconciliação de corações, né? Então, cada vez são 5 episódios, cada episódio tem 24 capítulos, o último só tem 13, né? Bom, então, voltando aqui à nossa situação, né? Então, essas experiências que a gente tem, né, da vida, mostra o caráter de Deus para nós, e isso dá uma abertura para formar o nosso caráter, né? Por quê? Porque realmente, a não ser que alguém já tenha nascido já íntegro, né? Como o caso, eu não sei como o Jó se tornou íntegro. É claro, deve ter tido uma boa educação numa época com menos problema que hoje, porque a nossa geração, ela é declarada perversa. E Jesus falou numa das revelações que a gente não sabe o grau da nossa perversidade. A nossa geração não avalia a fundura do poço. Então, quando eu estava lendo o livro de Jó esses dias, quando fala que ele é um homem íntegro, que se aparta do mal e tudo, nossa, eu tentei fazer essa régua para mim poder saber como que era. É claro, ele era um homem absolutamente íntegro. As gerações anteriores, aquelas próximas de Adão, são comparadas a touros, homens fortes, personalidades fortes, homens que aguentavam trabalho braçal, né? Viviam muito tempo. Adão era chamado um touro, era como um touro branco, no livro de Enoque. Noé também é chamado de touro branco, no livro de Enoque. Olha, é profetizado, tá? Enoque profetiza todos os patriarcas, tá? Abraão é chamado de touro branco, porque a gente sabe das características, né, da profecia que cumpriu. E ele se transforma num filho varão, no livro de Enoque, no sonho que Enoque teve lá, dos animais. Eles saem de touro para um filho varão. E o Edom lá é o porco, o irmão do Jacó, o Esaú, é um porco. Bom, então, espiritualmente, tem essa herança ou tem alguma coisa aí que já nasce com esse negócio? Só que nós, de Jesus para cá, nós somos comparados a peixes e a ovelhas. Peixe por causa do mar que é o mundo, né? Do evangelho que pesca, né? Dos pescadores, que eram os apóstolos. E por causa da multidão, né? Que é Efraim, a palavra Efraim quer dizer multidão, frutífero. E somos chamados de ovelhas. Ovelhas em relação a um touro é bem mais frágil, né? Mas ovelha dá amarrada também. Né? E tem aqui a geração dos bodes, que são aqueles que fazem quer dizer, pertenceriam a Deus, mas fazem do seu jeito. Fazem as coisas do seu jeito. Então nós temos animais na Bíblia, né? Coelhos, pessoas débeis, mas que constroem sua casa na rocha. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. Então, cada caráter, cada personalidade, ela é atribuída ao mal. Até tinha um irmão que falava assim, para mim, o irmão Josué, já está com Jesus, fala assim, irmão tem irmão na igreja que são papagaios. Não assimila nada, só repete. Então, é assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ser transformado num filho varão. E Deus, já desde a história de Enoque, Deus já é um filho varão. E quando eles, lá no livro de Enoque, quando ele fala dos anjos caídos, falam de cavalos que vieram à terra. Eram seres de força, né? Velocidade.
o filho varão. Deu um tilt aqui. Tá todo mundo aí? Deu um tilt aqui na rede aqui. Deu uma travadinha só, mas já voltou. Então, tá. Agora tá normal. Então, porque um touro, né, a gente sabe que um touro é um ser forte espiritualmente, né? E Jesus é um leão, né? Então, vamos dizer assim, em termos de poder e força, transformar um touro em um leão está mais próximo, né? Transformar uma ovelhinha nossa, como nós, assim, num leão, como Jesus, né? Já é um pouco mais complicado, né? Assim, não para Deus, né? Mas para nós. O processo já é mais demorado, né? Então, aí, a ovelha tem o caráter de quê? De ser mansa, humilde, obediente, né? E não murmurar. Porque você maltrata uma ovelha quanto for e ela não murmura. E esse é o caráter que Deus quer que nós tenhamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter aquele... Porque assim, irmãos, quando você conhece a realidade espiritual, você ganha poder para enfrentar situações. Então, Jesus, ele veio do céu, ele sabia da realidade espiritual. Então, ele enfrentou a morte, enfrentou tortura, enfrentou essas coisas, porque ele sabia. Os apóstolos ganharam essa capacidade de enfrentar adversidades, sobreviver a situações difíceis, né? Como Abacuque, porque aprenderam com Jesus e foram formados interiormente e ter a realidade espiritual visível, palpável ali. E nós estamos aprendendo isso agora. Eu comecei a pensar em mundo espiritual em 2020, mais ou menos. Por quê? Eu sabia que existia uma relação do mundo material com o mundo espiritual, porque eu percebi isso ali mais ou menos uns 5 a 10 anos depois que eu me converti. Falei, gente, mas tem uma relação muito forte e as pessoas não estão estudando isso. E ninguém está pregando sobre isso. Porque as pregações na igreja, na minha época, eram literais, né? Senhor, meu pastor, nada me faltará, e papapá, não fazia analogias sérias. Então, eu vou até explicar o que significa essa analogia do mundo material com o mundo espiritual, para vocês entenderem melhor, para não ficar um negócio tão teórico. Eu achava que Jesus ele ia para uma batalha na guerra sem nada, só de peitão aberto e tal. Ele é Deus Todo-Poderoso, manda peitão aberto. Aí ele manda fogo, manda raio, fala o que tem que acontecer e acontece, acabou. Quando eu li no sonho da Eri que Jesus precisava de armadura, eu falei, opa, eu dei um salto da cadeira. Por quê? Porque para mim a armadura significa proteção. Proteção significa vulnerabilidade. Então uma coisa para mim vai puxando o outro. E dá para ensinar para vocês aqui a fazer uma análise metafísica. O que é metafísica? É a realidade como ela é. Isso é a metafísica. Então, ó, se Jesus veste uma armadura, precisa de proteção. Proteção contra quem? Contra o inimigo. Se tem armadura, tem vulnerabilidade. Jesus é vulnerável por quê? Se ele é Deus. Corre o risco de Jesus ser ferido? Ou ele está fazendo aquilo, por exemplo, como o batismo. Jesus não tinha pecado e precisou se batizar para nos mostrar o caminho. Então ele usa uma armadura para mostrar que nós precisamos de armadura. Então está tudo certo. Mas no começo eu assustei. Então eu fui, assim, quando eu comecei a conhecer os sonhos da Eren, eu voltei na Bíblia e refiz o meu conhecimento bíblico, que é o que falta na igreja hoje, gente. O povo não tem conhecimento de realidade espiritual. Aí você vê Jesus falando de coisas atuais, como os sonhos da Eren, quando a gente descobriu, né, em 2019, né, na época da Pampam. Falando de coisas atuais, você começa a imaginar, articular aquelas... Por que Jesus está dizendo aquilo? O que está atrás daquela frase? Qual é a intenção e tal? E Jesus é tão esperto, eu vou falar assim, né, ele deve estar ouvindo, que ele não dá lugar para você fazer metafísica das palavras no sonho da Eren. É muito pouco, eu tenho que forçar ali uma barra. Como que eu faço metafísica de um texto? Eu falo assim, o irmão Geraldo construiu uma cadeira.
Vamos falar aqui. Para vocês entenderem como é que reconstrói uma ideia atrás de uma frase. Cadeira tem madeira e prego. Madeira precisa de floresta. Prego precisa de indústria de minério. Então tem toda uma sociedade atrás de uma cadeira. Então você remonta por causa de uma cadeira. Por que o irmão Geraldo fez uma cadeira? Essa cadeira é para a cozinha, é para o banheiro, é para o quarto. Quais são as necessidades que o irmão Geraldo tem de fazer uma cadeira? Se ele fez essa cadeira para dar de presente para alguém, é uma cadeira para alguém que precisa, entendeu? Você monta toda uma estrutura ao redor de um fato. Aí na Bíblia você faz isso, quando você lê a Bíblia. Mas tem versículos que a metafísica está lá no céu, e se você nunca foi arrebatado lá no céu, você não sabe montar, porque você nunca viu o esquema. Né? Então, quando fala de personalidade de Deus, você compara com a personalidade das melhores pessoas que você conheceu. Quando fala de fatos que Deus está fazendo, você relaciona. Vamos ver aqui, se eu pego aqui Jeremias, aqui alguma coisa aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Eis Jeremias, vamos fazer uma análise aqui, só para gente. 31. Eis que diz, o Senhor que faria uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, aí vamos analisar. É uma aliança nova. Se tem a nova, é porque teve a velha. Você nunca coloca um adjetivo se não tem duas qualidades. Certo? Quando você não tem duas qualidades, você não coloca um adjetivo. Coisa é única. Não é nova. Se é nova, é um adjetivo. Então tem a velha. Tá, opa, por que... Então, porque... Aí vem, não é que fiz com seus pais, aí já esclareceu a aliança, né? Foi a antiga dos seus pais. No dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Onde foi que surgiu essa aliança? No Egito. Porque eles invalidaram minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Opa, Deus casou com eles? Desposado, diz o Senhor. Deus casou com Israel e foi traído. Opa. E onde foi o casamento? Lá no Monte Sinai. Jesus vai casar com a noiva. Onde vai ser o casamento de Jesus com a noiva? No Monte Sião. Apocalipse 14. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quais dias? Os dias do fim. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Interior, coração. E a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, será o meu povo. Pronto. Então, onde estava a lei antes? Nas pedras. E o coração do povo era duro. Então, o coração do povo foi comparado a tábuas da lei, coração de pedra. Então, você reconstrói as coisas aqui. Com 2, 3 versículos, você linka a Bíblia inteira, quase. Dependendo de como você vai lendo, você vai fazendo os links. Isso é uma consciência que o Espírito Santo vai dando, uma capacidade para você, mas isso é conhecimento. Não chegou no coração. Porque para chegar no coração, tem que mudar o coração. Isso aqui, ó, como diz o ditado chinês, que a estrada mais longa que existe é o caminho entre a mente e o coração, que leva uma vida inteira para, às vezes, uma coisa que estava na mente chegar no coração. E a palavra de Deus. Então, a palavra ela é falada com poder, para poder... A palavra é falada com poder, para poder atingir o espírito e a alma. Uma palavra humana, ela não é falada com poder. Então, se você quiser fazer ela chegar no seu coração, você tem que fazer muito esforço. E a palavra de Deus, ela vai atingir o coração dependendo de sua necessidade. Mas aí também o ouvido tem que estar aberto para ouvir, o coração para entender e disposto a mudar. Senão você vai escutar, mas não vai ouvir. Ou vai ouvir, não vai escutar, como diz, né? Então, o que está acontecendo hoje? Exatamente isso.
Deus falou muita coisa e ninguém ouviu. E as pessoas foram ouvir o que elas queriam ouvir, e não o que Deus estava dizendo. E foram ouvir de homens, não de Deus. E isso corrompeu o coração. Quer dizer, o coração já era corrompido, só não se curou, piorou. Se ele batizou, teve alguma experiência com Deus e tudo, ele subiu, mas depois desceu, né? Espiritualmente. Então, esse trabalho é sério, gente. Esse trabalho não é de um evento, assim, teve um culto que me libertou e agora eu estou saí voando. É uma vida inteira. E tem uma lei na filosofia que diz o seguinte: você pode ter todos os conteúdos, ter o conhecimento que você tiver. Se você fizer uma narrativa, você abre lugar para ser contraditado. Se você fazer uma narrativa de qualquer coisa que você viveu na sua vida, alguém vai ouvir a narrativa e vai dizer assim, mas não é bem isso. Se você contar um fato, qualquer narrativa, isso é uma lei filosófica, dá direito a um contraditório. Então, o que acontece? O inimigo, quando ele vê que você fez uma narrativa, ele vem tentar com contraditório, para negar o que você afirmou. E quando você está na angústia, como dizia Olavo de Carvalho, no inferno das suas emoções, para você extrair uma lição e levar ela ao céu da sua consciência, essa é uma frase do Olavo de Carvalho, no inferno das suas emoções, você extrair uma lição para levar ao céu da sua consciência, isso leva tempo também. Então, muitas vezes, Deus não deixa a gente contar os nossos segredos espirituais, porque senão a gente cai naquela do Sansão, né? Deus sabe que você tem aquele conteúdo, você não consegue explicar para ninguém, que é para te proteger, por causa dessa lei da narrativa. Algumas coisas você conta porque você quer ajudar as pessoas, você quer dar um testemunho, glorificar a Deus, mas tem segredos que estão lá dentro do seu coração, só o teu espírito e Deus sabe. Nem a tua alma sabe, porque se a tua alma soubesse, ela contava. Então eu percebi, agora voltando aqui, já linkando aqui a conversa toda para fechar ela no começo, que tem alguns segredos lá dentro de mim agora. E eu fiquei assim, ai Deus, tomara que sejam as coisas boas, por favor. Né? E como a gente está sendo espremido, como azeitona, tem que sair o azeite dourado. Só que quando você espreme as azeitonas, elas não dão azeite dourado na primeira prensa. Às vezes o azeite sai amargo. Não é aquele azeite doce, porque azeite de oliva, lá no Nordeste, é chamado de azeite doce. E às vezes você espreme a azeitona e o azeite sai amargo. Então tem que purificar o coração. E a outra coisa é que eu quero que Deus ele seja mais do que um oleiro. E eu vou explicar por quê. No sonho da Ellen, Jesus contando para Ellen como é que ele pega o barro, molda e faz o vaso. Aí ele contando que uns trinca na fornalha, outros uns racha no torno. Aí eu falei, Jesus, Senhor, você já está no céu, Senhor. Aqui na terra tem engenheiro de materiais. Eles não vão pegar o barro de qualquer jeito. Eles vão ter que limpar o barro primeiro. Se precisar, eles fazem uns acréscimos de substância. Né? Falta ligante, coloca ligante. Falta alumina, coloca alumina. Falta silício, coloca silício. Senhor, o meu barro é ruim, Pai. Por favor. Seja um engenheiro de materiais, não seja só um oleiro comigo, não, por favor, porque se botar no torno eu trincar, se botar no forno eu quebrar, acabou. Entendeu? Então, esse upgrade aí, esse pequeno vislumbre que eu tive,
né, que agora eu tenho que trabalhar ele, por isso que eu voltei ao jejum dos 3-7, né, que eu quero conseguir alguma coisa a mais para estar limpo, purificado, amém? Bom, era só isso aí que eu tinha que comentar com vocês, né, um apanhado geral das circunstâncias. O irmão João Batista aqui falou de Crônicas 7:14, vamos ver lá o que é que ele quer dizer com isso. Eu não decoro nada do vídeo. Infelizmente, eu só guardo o conteúdo. O conteúdo todinho da Bíblia eu sei, mas não decoro um versículo. Senão meu pastor lá vai faltar. Então. Agora, conteúdo todo da Bíblia eu conheço de capa a capa. 7:14. E eu sei se alguma coisa está escrita ou não. Ah, se meu povo chamar primeiro, não se me buscar minha face. É um versículo mais conhecido que tem da política, né? Amém? Alguém quer comentar? Pode comentar, pode acrescentar, dê testemunho. Amém? Ô, irmão Geraldo, manda bala aí, vai. Amém, Jesus. Amém. Paz, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja no meu e no nosso coração, amém? Eu só tenho uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa para falar. Igual fala. A coisa mais importante para dizer hoje, que Deus deu uma mensagem para mim passar para o pastor Lucas. Já há uns dias eu liguei para ele não pôde atender, mas eu vou falar aqui hoje. Amém, pode falar. Você é um vencedor. Em 2022, eu falei de uma certa corrida, e você acreditou, você jejuou, você dedicou, você se esforçou, você deu o melhor que você pôde. Eu digo para você hoje, você conseguiu, você é um vencedor, tem galardão para você, tem crédito na tua conta. Hoje eu peço para você, leva em oração, peça para Deus curar o teu coração, que Deus aceite o teu coração como um trabalhador, porque você quer ser, e você vai ser. Porque você tem crédito hoje, pode crer. Deus mostrou para mim que eu precisava de cura. Ele mostrou que eu precisava me limpar, me purificar, que tinha coisa ainda que não estava purificado. E eu levei em oração, e Deus me perdoou, purificou. E essa noite eu tive um sonho lindo. Eu e meu filho, numa banheira de água, uma água que curava, uma água viva, que curava. Essa água de cura, no sonho da Erin, Deus deu o sonho para ela, aquela piscina de água viva. E hoje eu tive esse sonho. A água que cura, a água que restaura. Porque muitas vezes, quando a gente ainda não está 100% curado, a gente se sente vulnerável. E eu digo para você, os trabalhadores vão ser totalmente curados, totalmente restaurados. Você não é um narcisista, você é um filho de Deus amado, muito amado, pode crer nisso. Amém. E Deus te ama. Amém, Senhor Jesus. Esse coração que ainda você sente, que ainda falta algo, quando você entrar nessa piscina de água de cura, tudo isso vai desaparecer. E você vai se tornar um guerreiro, uma labareda de fogo para a glória do Senhor. Amém. E você é uma bênção. Que a glória do Senhor resplandeça sobre o teu rosto no dia de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Geraldo. Deus abençoe. Muito maravilhoso essa palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, eu vou sair, tá?
Não dá pra gente cear, não? Enquanto Ah, a meu gente Deus sair? do céu, não acredito. Tá bom, Gustavo. Só perguntar um negócio aí que o irmão Geraldo falou, pastor Lucas. Quando o senhor monta alguma coisa que funciona, o senhor mostrou uma plantinha hoje. Eu falei pro senhor que dá para fazer com várias, né? Uhum. Que funciona, não funciona? Uhum. Quando você faz aquele enxerto lá, não funciona a plantinha? Amém. Então, Deus mostrou pro senhor que funciona, não é? Uhum. Lucas 1,37 fala assim que nada é impossível para Deus. Amém? Então, se Amém. aquela plantinha funciona, tudo que você pedir para Deus e confiar dentro do seu coração, Jesus transforma. Amém. Porque para ele nada é impossível. O que você tem que fazer? Pegar o gancho e confiar. Falar, Senhor, eu preciso dessa transformação, eu preciso que o Senhor transforme meu coração, porque de carne ele já é, e ele está sendo moldado pelo Senhor. Então, eu já confio, porque eu sei que aquela plantinha lá funciona. Nós somos igual a planta. Nós somos plantados pelo Senhor. Amém? Amém. Obrigado pela palavra. Bom descanso, viu, Gustavo? Bom descanso, amado. Deus abençoe. Tá? Não vai fazer a ceia primeiro? Vamos fazer a ceia. Vamos fazer a ceia. Eu pego lá os elementos, vai. Quem vai consagrar? Eu gostaria que alguém consagrasse aí. O irmão. Hoje eu só tenho água aqui, mas tá bom. Vamos lá, quem que vai orar aí para a ceia, gente? O irmão Odete quer orar? O Gustavo já orou, né? No começo aí. Mas é os dois, né? A Odete, o Gustavo aí, se quiserem orar no fim, no começo, né? É o Geraldo também. Ah, também, tudo bem. Irmão João. Só sei que Pastor Jones, hoje é teu dia. Pastor Jones, hoje é teu dia. Odete fez uma oração poderosa esses dias, foi uma bênção, Odete. Obrigado pelo aquele dia da oração que você fez aí, que foi bênção de Jesus, viu? Sempre é, amém? Pronto, está aqui, ó. Só orar. Consagrar aí. Então tá bom. Vamos consagrar então, amados. Consagra aí para nós, pastor Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, obrigado, Jesus, né, por estarmos aqui à mesa com o Senhor agora, neste momento, em nome de Jesus. Naquele momento que você está precisando de oração, eu falei para Naquele momento que você está precisando de oração, eu falei para Deus, nossa, o Deus pediu tanto orar, eu falei assim, vou fazer uma oração aqui. Que Deus foi para você, e só falei aqui no pensamento, assim, eita glória, obrigado, Senhor. Foi bênção. Aí a irmã Odete pode orar para encerrar depois da ceia, né, irmã Odete? Deus continue te abençoando em todos os projetos do Senhor na sua vida, amém? Amém. Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua mesa agora, neste momento. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter sido o Cordeiro, né, sacrificado, o sangue desta nova aliança. Glória a Deus, que abriu o caminho para nós, pecadores, termos, nós nos reconhecermos, né, a nossa condição, Pai querido, caída diante de Ti agora. Na Tua mesa a gente confessa a nossa natureza caída diante de Ti, te agradecendo, né, por o Senhor ter aberto este caminho. Nós agora pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdoa, Senhor. Toda a emoção ruim que a gente teve, sentimento, pensamento, perdoa, Pai querido. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter um pensamento perdoador. Glória a Deus, Pai querido. Em nome de Jesus. Que realmente o que fique, o que permaneça é o nosso eu divino. Glória a Deus, o nosso eu, a nossa identidade eterna diante de Ti, em nome de Jesus. Que todas nossas emoções e sentimentos e pensamentos primitivos, Pai querido, daquele homem animal, possa ser subvertido, Pai querido. Oh, glória a Deus pela Tua glória. E a gente tem agora pensamentos e sentimentos refinados pelo fogo,
Glória a Deus, em nome de Jesus. Os sentimentos, as emoções refinadas agora, Pai, pelo teu fogo. Xarabasto, decanta, Rai, obrigado, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. E a gente reconhecer isso, né, a nossa natureza, sabe, Pai querido, pecaminosa diante do Senhor agora, em nome de Jesus. E o Senhor é o oleiro, é o ferreiro que forja. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai querido. E agora nós consagramos nessa mesa o pão, o vinho, o pão. Glória a Deus. Simbolizando o teu sangue e o teu corpo. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, consagramos agora. E podem comer e beber, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se a irmã Odete quiser fazer uma oração aí. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, acabamos de cear, acabamos de participar desta mesa, deste banquete, deste presente que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Rei, proporcionou para todos nós, Pai, aqui. Nós estamos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo, está feito, Pai, que o Senhor fez lá na cruz do Calvário por as nossas vidas, Pai. Nós estamos agradecendo ao Pai, agradecendo ao Filho e agradecendo ao Espírito Santo por toda a bondade, Pai, por tudo que o Senhor fez, dando o seu Filho único, Senhor, passando por todo o sofrimento, Senhor, para nos libertar de todo o cativeiro, Pai, de todo tipo de maldição, de todo tipo de pecado, de todo tipo de mal, Pai, contra nossas vidas. O Senhor nos limpou e estamos limpos, Pai. Hoje nós temos acesso aos céus, o véu foi rasgado por a tua misericórdia, Pai, pela tua bondade, pela bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos gratos, Pai, todos nós aqui estamos te agradecendo. Eu estou orando com a oração conectada com o Espírito de cada irmão que se conecta ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo que é o nosso, que trabalha na nossa vida, que está conosco, que o Senhor Jesus deixou para ficar conosco e nós estamos com o Espírito Santo, estamos conectados com o Espírito Santo dentro de nós. Pai, nós te agradecemos por esse grande presente. Te agradecemos por ter a tua presença dentro de nós. Te agradecemos, Pai, por esse presente que o Senhor Jesus nos deu, de sempre estar ceando, simbolizando essa aliança, Pai. Essa aliança é muito importante, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado. Pai, essa aliança é o símbolo para todos veres que nós pertencemos a Ti, Pai, e nós temos essa aliança. Obrigado por o selo, que é o selo do Espírito Santo, que todos nós aqui temos. Todos nós estamos te agradecendo, Pai, por tudo isso, Pai. Te agradecendo ao Pai, te agradecendo ao Filho e te agradecendo ao Espírito Santo. Muito obrigado também, Pai. Eu quero te agradecer também pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um dos meus irmãos, aquilo que os irmãos estão precisando. Eu sei que o Senhor está entrando com providência, Senhor, em todas as áreas da vida deles, na área da saúde. Pai, às vezes são atingidos, meu Deus, com setas, porque, meu Deus, os irmãos, Pai, os teus filhos estão fazendo a tua obra, e o adversário, Senhor, fica com fúria, vem com guerra, assim como os anjos são também, Pai, são feridos, às vezes os nossos irmãos também ficam feridos, mas o Senhor vem com o bálsamo, vem com a cura, vem com a solução, vem destruindo nossos inimigos, vem derrotando Satanás no nosso caminho, Pai. Muito obrigado pela tua proteção, muito obrigado pela tua sabedoria, o teu conhecimento que o Senhor está expandindo do Espírito Santo na mente de cada um, no coração de cada um que o Senhor está fazendo, Pai. Eu estou muito maravilhada, eu estou muito feliz, Pai. Eu estou muito grata, Pai. Todos nós aqui estamos gratos, todos nós estamos felizes, Pai, com o que o Senhor está fazendo, Pai.
Muito obrigada, Senhor, e fica conosco para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora tá liberado, irmão Gustavo. Liberado, tá? Amém, Jesus. Agora. Mas estou bem cansado, amados. Estou dolorido. Mas, glória a Deus. Um bom descanso, um bom renovo, uma ótima semana. Gustavo, deixa eu falar. Você faz alto, sim, fica todo mundo, Gustavinho, não tá moço, menino de ouro. Cadê ele conta visões pra nós? Já vai sair, assim, a gente. Olha, eu tô falando como se pelo todos nós e que nós queremos ouvir os seus, nesses últimos anos, você tem visões, revelações, nós estamos todos gratos e nós queremos ouvir. Você não está mais contando. Eu tô postando. Eu sei que você só tá aí armazenando. Não, mas eu tô falando a sua particular. As minhas. As minhas. Você acha que a inspiração tão profunda, meu amigo? Essa que você contou eu não esqueço, eu lembro dela todo dia. E já, tipo assim, eu queria só fazer esse comentário aqui, porque eu acho muito importante, acho super interessante. Que é aquela que você conta no futuro, que, tipo, já transformado dos Néfilis. Nossa, aquela, já vi tanta coisa assim, conectando com aquela, e eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Aquela visão é muito tremenda, e é real, né? Que vai acontecer, né? Mas sim, é isso aí. Eu queria te falar, que aí eu queria até mandar aí, acho que eu vou botar aí, um debate eu vou aproveitar que eu vou te falar, de um médico, um doutor, ele é várias coisas ao mesmo tempo, o doutor Alex. Ele está fazendo uma matéria espetacular, uma live com um rapaz muito interessante, que é judeu também, e ele é brasileiro aqui, mas você vai ver de cara que ele é judeu, que ele é bigodudo, ele é todo... Eu queria mandar aí para os meninos ouvir, principalmente para vocês aí, todos vocês, é muito interessante porque fala, ele ensina assim, igual o pastor Lucas, ele é professor também, professor de várias coisas, de universidade, é um monte de coisa ao mesmo tempo. E o Alex também, o doutor Alex. Então, o debate dele é muito profundo, eles viajam muito, só que engraçado, assim, tipo assim, de um pouquinho de coisa que consegue acompanhar, porque se você receber assim um pouquinho, eles falam de muita coisa assim, só por cima. E eles falam sobre esses aparecimentos desses seres, né? Eu acho assim, que está acontecendo no mundo, eles estão, tipo, eles têm, acho que eles têm, mais assim, como é que eu quero falar? Meu Deus, a palavra fugiu. Ai, meu Deus, me ajuda aí. Ela mudou. Assim, conhecimento, não é que conhecimento, eles estão por dentro do assunto, assim, onde está acontecendo, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo sobre essas coisas de... Estou falando de óvulo, de neve, mas isso tem a ver com a Bíblia, porque ele vai lá e vai na Bíblia, vai lá e vai na Bíblia, vai lá. Eles falam da Bíblia, eles falam de coisas, mas eles falam de dentro da Bíblia, e ele vai decifrando, assim, vai destrinchando, assim, vamos falar essa palavra aí, não sei nem se é certo, vai destrinchando, assim, pra gente entender o que está acontecendo no mundo agora, assim, que está meio que oculto, que não está sendo divulgado, e eles falam uma coisa, isso é bem interessante, que vocês sempre comentam aí também, vocês também falam desses assuntos. Estou falando do pastor John, a pastora Nilva e do pastor Lucas, que estão bem falando desse assunto. Então, achei interessante. Eu acho que eu vou mandar aí para vocês ouvirem. Amém, Jesus. E aí eu lembro de você. Todo mundo. Glória a Deus. Eu estava observando sobre isso, irmão Odete, né, na rede social aí, irmão do... Não, você sai, irmão Gustavo. E o Trump, ele fez a união lá entre países, né? Acho que tem mais de 30 países unidos
países que são um país do mal mesmo, estão unidos. E aí já fez a montagem da nova ordem também, e aí parece que o troféu foi dado pro Trump lá, né, por ter montado esse negócio da nova ordem. Então, a montagem da nova ordem já é um plano do 666, né, pastor Lucas? E aí já foi montado esse plano lá. Então, assim, a falsa paz está sendo montada, né? Ela, sim, está entrando nela, amém? Está bem nesse caminhar já, porque está tudo encaminhando, está unindo os países um com o outro. Mas aí que o pastor Lucas falou sobre o Trump é muito interessante. A gente orar e jejuar para quebrar o ego, né? Para ele entender o que Deus está fazendo na vida dele, né? Para ele não ficar muito em cima, né? Porque senão daí acaba caindo nesse lado, assim. Sim, realmente. Amém? Amém, Jesus, amados. Um bom descanso, um bom renovo. Até amanhã. Até amanhã. Bons sonhos. Descanso. Assim, Gustavo, vamos pensar aí, pra te escutar aqui. Eu não vou mais só essa coisa aqui. É porque ele falou, não sei por quê, porque eu achei interessante também. Ele fala que a gente tem que saber disso, sabe por quê? Ele fala que é dentro da Bíblia, então Cristo faz parte do que está escrito dentro da Bíblia, em Apocalipse. Aí eles vão lá, aí vão falando que isso não são coisas para as pessoas que estão dormindo, isso é coisa para a igreja que está acordada, é para a noiva, é para quem está esperando Jesus. Então, eles falam que é muito importante saberem dessas coisas, porque esses monstros estão lá em Apocalipse, está relatado lá, e que não sei o que, e eles explicam. Eu achei muito importante, assim, eles falam que é muito importante se saber. Não é para ficar desatento, ou ter disperso, sem saber dos acontecimentos, porque é bíblico, está dentro da Bíblia, são profecias que estão dentro da Bíblia, isso que está alinhado com isso, que esses monstros, essas coisas aí, esses bichos aí, que são de várias classes, igual ele estava explicando, é coisas da Bíblia. Aí eles vão destrinchando lá na Bíblia, é muito importante. E eu estou com fone de ouvido, parece que está dando eco aí. Ou estou falando perto demais. Eu sei que está uma bagunça. Também. Antes de sair, Gustavo, eu vou todo mundo escutar isso aqui. Sim, Também eles falaram de outra coisa super interessante. Eu sou meio, assim, muito curiosa, né? Eu gosto de ouvir, assim, eu aprendi um bocado de coisa nessa aula. Eles falaram de que dentro de nós, nossa, porque o doutor lá, ele já ele tem vários diplomas e tal, doutor Alex. E ele é médico também, então. E ele é um médico, e ele é um cristão desses que tá assim, sabe, avivado. Ele diz que o propósito dele é ganhar almas, né? Então, aí ele falando assim, do coração, que o nosso coração, o que eu entendi, ele explicando, tem uma... Quando ele fala do coração, ele fala lá com o judeu lá, que o judeu também conhece, que ele também é professor, um monte de coisa também, e sabe, que diz que dentro do nosso coração tem um símbolo de Deus, que a ciência descobriu agora. Então, aí ele explica sobre esse símbolo, só que ele não é história, é real. E tem o nosso coração, tem um símbolo que o próprio Criador fez. Aí ele explica, é muito interessante. Outra que ele falou também, que eu achei super interessante também, ele falou assim que os aliens já colocou um sangue dentro de nós. Através, ele explica lá, não sei o que ele falou, que é coisa absurda. Ele explicou lá como é que é, sei lá. O que? Eu não entendi. Um sangue dentro, não sei se é de todo mundo, mas de seres humanos. Quem colocou? Através... ele vai explicar lá. Células, uma coisa assim, do Alex, desses demônios. Foi ele que injetou, assim, tipo, mas eu não sei, eu não creio que é de todo mundo, né? Em umas partes. E aí, quando a irmã, que eu falei para vocês da irmã lá, que ela vai no céu, que ela vê demorar, outra irmã também, que é a mesma coisa, assim, que também vai no céu e tudo, que ela falou que ela teve, que ela foi no céu e que Jesus
lá no céu, ela foi trocado, o sangue dela foi trocado, porque o sangue dela era contaminado. Eu falei, nossa! Então eu atiro com o que eles estão falando, mas eles estão falando na ciência, dentro da ciência, comprovando a ciência, entendeu? É muito interessante. Eu achei muito interessante, porque eles falam, nessa parte aí, não é revelação, eles falam cientificamente. Isso é pro pastor Lucas, pastora Lívia, pastor... E eu tô dando aí saberem, né? Muito interessante. Eu achei, né? Era só isso. Era só isso, rapaz. Descobri lá, é porque é no Facebook, vocês não têm Facebook aí, né? O Gustavo, eu pensei que ele tinha saído, tinha 9 pessoas. Quem foi que saiu aí? Caiu para 8? O meu tinha caído e voltou. Foi o Geraldo. Foi o Geraldo. Tá bom. A internet caiu e voltou. Agora tá liberado, irmão Gustavo. Estamos liberados. Vou parar a gravação. Liberado, tá liberado, Deus abençoe. Amém. Não, mas Pode pegar o salário na portaria. Fazia tempo que eu não escutava a irmã Odete falar, é uma benção.